Terminadas as carreiras, então até agora a nossa grade estará dessa forma. Eu tenho um total aqui de 13 carreiras. Nós tínhamos 3 anteriores, fizemos mais 10. Então, se eu contar aqui os quadrinhos que eu tenho, vou ter um total de 13 quadrinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Agora, o que eu vou fazer é virar aqui atrás e nesse mesmo motivo que eu estou fazendo a grade, eu vou fazer uma marcação aqui em cima. Nós vamos pegar novamente os marcadores e vou marcar na mesma direção que eu fiz aqui na parte de baixo. Então, aqui ao meio, eu tenho um ponto de base onde foi passado o ponto alto em relevo. Então, fico com a laçadinha aqui nele. Nesse aqui, eu vou fazer uma marcação. Aqui no encontro que eu tenho aqui dos dois lados do bloco, lembrando que eu vou marcar sempre aqui na carreira que eu tenho feita com o barbante natural, ok? Então, aqui no encontro aqui dos dois lados do bloco, eu pego uma alcinha de um lado e outra do outro. Então, pego 2 alcinhas. Então, fiquei com 2 marcações. Venho aqui desse lado e vou marcar da mesma forma aqui nas 2 alcinhas, encontrando um lado e outro aqui dos pontos que eu tenho do bloco. Aqui eu vou fazer uma marcação no ponto que eu tenho, novamente aqui um ponto alto em relevo. Então, aqui eu vou pegar uma alcinha e do outro lado, nesse ponto alto em relevo também, eu vou fazer uma marcação. Então, fiquei novamente com 5 marcadores aqui. E aqui na nossa grade, nós temos também 5 pontos altos. Eu vou trabalhar agora uma outra carreira da grade e já vou prendendo aqui nesses pontos que eu tenho com os marcadores. Então, para iniciar, dessa vez nós vamos fazer apenas 3 correntes. Faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no meu primeiro marcador e vou pegar aqui, pego 2 alcinhas aqui no ponto aqui atrás. E vou fazer um ponto baixo. Faço as 4 correntes de separação. Volto na grade, faço uma laçada na agulha, volto na grade. Faço um ponto alto. Venho aqui no ponto onde eu tenho o marcador, pegando uma alcinha de um lado e outra do outro aqui, dos pontos de base. Passo a minha agulha pelas 2 alcinhas, retiro o marcador e faço um ponto baixo. Faço as 4 correntes. Faço a laçada na agulha. Venho aqui no próximo ponto de base, na alça, e faço o ponto alto. Venho aqui no meu próximo marcador, pego 2 alcinhas também aqui desse ponto onde eu tenho o marcador, retiro o marcador,
e faço um ponto baixo. 4 correntes, faço a laçada e no próximo ponto de base, na grade, faço ponto alto. Venho aqui no meu próximo marcador, tem uma alcinha aqui em um ponto de base de um lado e outro do outro, então passo a agulha aqui pelas duas alcinhas de base, retiro o marcador e faço um ponto baixo. Faço 4 correntes. Feitas as 4 correntes, eu vou contar 3 correntes que eu tenho aqui na base da grade. De baixo para cima, conto 1, 2, 3. E na terceira, então, vou fazer o ponto alto. Venho aqui no meu último marcador. Vou pegar 2 alcinhas aqui do ponto de base. E faço o ponto baixo. Então, feita essa parte aqui da grade, eu vou cortar o fio. Passar aqui por dentro. Puxar o ponto aqui. E agora eu vou arrematar essa parte aqui, esses 2 fios que eu tenho, o fio final e o fio inicial. E vou recomeçar fazendo a grade aqui da mesma forma que fizemos aqui dessa vez. Eu vou fazer a marcação nesse ponto que eu tenho aqui ao meio. Aqui eu tenho a marquinha aqui do ponto alto em relevo, então nesse ponto aqui eu coloco o marcador. Aqui no próximo bloco, no encontro aqui de um lado e do outro, eu coloco o marcador pegando aqui as 2 alcinhas. E aqui no próximo ponto alto em relevo, coloco um outro marcador. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Coloco o marcador aqui no encontro dos pontos aqui de um lado e do outro no bloco. E o próximo marcador vai aqui no ponto alto em relevo. Eu vou começar fazendo um ponto baixo, faço 4 correntes, faço um ponto baixo, 4 correntes mais um ponto baixo. Então, vou fazendo 4 correntes de distância entre um e outro marcador, e onde estão os marcadores vão ficar os pontos baixos, então, que serão 5 pontos baixos. A partir de quando eu fiz os pontos baixos, eu faço as 7 correntes, viro o trabalho e no próximo ponto baixo faço um ponto alto. Aí volto a trabalhar então 4 correntes e no próximo ponto baixo um ponto alto. 4 correntes, no próximo ponto baixo um ponto alto. 4 correntes, faço o último ponto alto, no último ponto baixo, faço novamente 7 correntes, viro o trabalho e recomeço fazendo os pontos altos e a cada ponto alto faço 4 correntes. Vou fazer um total de 13 carreiras. No final, as 13 carreiras eu conto a partir de quando começo a trabalhar com ponto alto. Então, depois, se você contar, você vai ficar com 13 quadrinhos no comprimento. Marca aqui em cima da mesma forma que estamos fazendo aqui e volta a fazer os pontos altos. Então, já fazendo a carreira 14,
fazendo os pontos altos e já prendendo com ponto baixo onde está novamente cada marcador. Da mesma forma que fizemos aqui para fazer a primeira grade. Eu vou fazer a minha e volto mostrando para você então já a segunda grade pronta e essas linhas aqui também já arrematadas, ok? Com a segunda grade então já finalizada, ficou dessa forma aqui atrás. Eu fico com 2 grades individuais, ok? Então, vamos voltar o nosso trabalho aqui para frente. Agora, eu vou fazer a carreira de acabamento usando o fio vermelho mesclado, que é esse fio aqui que eu fiz as segundas pétalas da nossa florzinha contemporânea. Então, eu vou prender o fio na agulha. Aqui no alto do nosso trabalho, eu vou escolher um dos lados aqui para ficar no alto, porque até agora os 2 módulos são iguais. Então, vou escolher um lado aqui para ficar no alto. Então, nessa alcinha que eu tenho aqui ao meio, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir 10 correntes. Pego aqui a minha argolinha de acrílico e passo a agulha aqui pela argola. E faço um ponto baixo. Eu volto a fazer mais 10 correntes. E prendo aqui na base, aqui na mesma alça de base, fazendo um ponto baixo. Faço novamente mais 10 correntes. E prendo na argola, novamente com um ponto baixo. Então, vai ficando aqui sim, dessa forma. Até agora eu tenho 3 alcinhas aqui. Agora, vou preencher aqui a argola toda em pontos baixos. Chegando aqui, eu dou uma empurradinha nos pontos, para que não fique nenhuma falha. Então, com a nossa argola toda preenchida em pontos baixos, eu desço novamente, fazendo uma alça de 10 correntes. Prendo aqui na mesma alça de base, fazendo um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma aqui, ok? Agora, eu vou caminhar, fazendo os pontos baixos. Aqui por toda a lateral do nosso porta-papel higiênico. Em cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo.
Aqui na alcinha de corrente também faço um ponto baixo. No ponto alto em relevo também um ponto baixo. Chegando aqui na alça, o último ponto que eu tenho aqui de base, eu vou deixar vazio, passo para a alça, faço um ponto baixo, faço as 3 correntes e volto na primeira corrente fazendo um ponto baixíssimo, formando um picô. Faço mais um ponto baixo na alça. Agora vou fazer 5 correntes. Volto na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo, formando assim um picô alongado. Faço um ponto baixo na mesma alça. Agora faço mais 3 correntes, volto na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixo na mesma alça. Então, ficou dessa forma. Vou saltar o próximo ponto de base e no outro eu desço fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Chegando aqui já na próxima alça, eu vou deixar o último ponto que eu tenho aqui antes da alça, eu deixo ele vazio, passo para dentro da alça, faço um ponto baixo, faço 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com ponto baixíssimo, formando picô. Faço mais um ponto baixo na mesma alça. Agora vou fazer 5 correntes, volto na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô alongado. Faço um ponto baixo na mesma alça. Faço mais 3 correntes, volto na primeira corrente e fecho com ponto baixíssimo, formando picô. Faço um ponto baixo na mesma alça. Então, ficou assim, ok? Vou descer até aqui essa próxima alça, onde eu tenho ponto baixo que une um módulo ao outro, trabalhando sempre com pontos baixos. Eu vou saltar o próximo ponto de base e nos outros até a próxima alça eu trabalho um ponto baixo em cada ponto de base. Esse último ponto de base aqui antes da alça eu deixo vazio. Aqui na alça que eu tenho um ponto baixo unindo um módulo ao outro, antes do ponto baixo eu faço um ponto baixo, passo aqui para a parte interna, então depois do ponto baixo faço mais um ponto baixo. Salto o próximo ponto de base, deixo ele vazio e trabalho um ponto baixo em cada ponto de base.
Então, vai ficar aqui dessa forma, ok? Vou trabalhando os pontos baixos aqui pela parte interna, aqui onde eu tenho a união dos módulos. Esse último ponto de base aqui antes da alça, eu deixo ele vazio, passo para a alça, então eu tenho um ponto baixo aqui unindo um módulo ao outro. Antes do ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, viro aqui, vou passar agora para o próximo módulo. Então, aqui na parte interna, depois aqui do ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Então, passei aqui já para o módulo de baixo e vou trabalhando esse ponto. Logo depois da alça, eu deixo ele vazio. Vou trabalhando aqui um ponto baixo em cada ponto de base. Deixo o ponto de base vazio antes da alça. Eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro da alça. Aqui eu tenho essa ligação aqui com esse ponto baixo. Depois dele, então, aqui na mesma alça, faço mais um ponto baixo, pulo o próximo ponto e desço aqui pelo módulo, trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma aqui, ok? Eu vou descer aqui, trabalhando agora da mesma forma, em cada alcinha eu faço os picôs, e nessa alcinha aqui de baixo, aqui no meio, eu volto trabalhando junto com você. Até agora o nosso trabalho estará dessa forma. Nessa alcinha que eu tenho aqui bem ao meio, que vai ficar uma pontinha aqui ao meio do nosso porta-papel higiênico, aqui eu vou fazer 4 correntes e prendo com um ponto baixo na base. Faço 7 correntes e prendo com um ponto baixo na base. Faço mais 4 correntes e prendo com um ponto baixo na base. Então, nesse aqui, então, eu vou formar as folhinhas, ok? Agora, volto fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Vou fazer, então, os pontos baixos aqui. Em cada alça eu trabalho os picôs, aqui eu passo por aqui, subo aqui nessas últimas 2 alças aqui em cima, também faço os picôs e completo a carreira aqui. Então, vou completar essa minha lateral e volto mostrando para você como ficará. Finalizando a carreira, eu faço o último ponto baixo aqui na base. Venho no primeiro ponto baixo que iniciamos e faço um ponto baixíssimo. E passo o meu fio aqui por dentro. Venho aqui por trás. E vou agora amarrar um fio ao outro. O primeiro nozinho
eu faço sem apertar muito. E faço outros 2 bem apertados. Corto o excesso do fio. Aqui na parte de cima ficará assim. Para finalizar, eu vou vir aqui por trás, aqui na grade, e vou unir um lado ao outro, fazendo um nozinho com barbante. Então, eu conto aqui 3 carreiras, 1, 2, 3, aqui desse lado a mesma coisa. Então, aqui na terceira carreira, eu vou unir um lado ao outro fazendo um nozinho. Então, passo um pedacinho do barbante aqui por dentro, em uma das laterais, faço o primeiro nozinho, sem apertar muito, puxo ele aqui pra dentro, pra ficar aqui na parte interna. Então, olhando aqui, você só vai perceber só um barbantezinho. Então, aqui eu faço o primeiro nozinho, o segundo eu faço bem forte e o terceiro. Agora, corto o excesso. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, aqui no terceiro quadrinho, eu vou prender. Então, vão ficar presos aqui, em uma lateral e na outra. Faço aqui o primeiro nozinho, passar o meu fio aqui pra dentro. Fiz o primeiro nozinho sem puxar muito. Agora, faço o segundo, o terceiro e corto o excesso. Então, fica dessa forma. É só para que uma parte fique unida à outra, porque quando você coloca os papéis e coloca na parede, se essa parte aqui não estiver unida à outra, depois a parte de baixo vai ficar levantando. Então, está unido aqui por essa partezinha aqui na frente e aqui atrás, com 2 nozinhos nas laterais, ok? Então, nós temos aqui o nosso porta-papel higiênico finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem simples de fazer e ao mesmo tempo fica bem delicado. Eu gostaria de convidar você para curtir os nossos vídeos, compartilhar com suas amigas. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Ok, meninas? Enquanto vocês então nas nossas próximas videoaulas, beijinhos e até mais!